da mensagem que vamos partilhar com os irmãos nesta tarde é: quem será contra nós? E o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 31 e 32, quando Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem será contra nós? Essa é uma pergunta importante, porque ao longo da vida nós temos diante de nós vários adversários. O apóstolo Paulo, que foi o autor destas palavras, divinamente inspirado, ele teve vários adversários que vieram de diversas direções. Ele encontrou adversário entre os gentios, entre aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, à sua nação, ao povo escolhido. Ele também teve adversário entre os judeus, que se consideravam o povo de Deus e não aceitavam a mensagem de Paulo, porque a mensagem de Paulo contrariava tudo que eles criam de um povo especial, escolhido e que seria salvo pelo cumprimento da lei. Então vem Paulo com a mensagem do Evangelho da Graça, que agora em Jesus Cristo não há judeu, não há grego, não há gentil, todos somos iguais e a salvação de Deus é para todos. Isso aborreceu os fundamentalistas judeus, que passaram então a perseguir o apóstolo Paulo, mas ele tinha adversários também dentro da própria igreja, da igreja recém-formada, a igreja cristã recém-formada. Por exemplo, alguns da igreja lá em Corinto não aceitavam o apostolado de Paulo, não aceitavam que ele fosse apóstolo, porque Paulo não havia participado do grupo dos 12, daqueles que conviveram com Jesus durante 3 anos e meio. Paulo não foi testemunha da crucificação e da ressurreição de Jesus. Então alguns da igreja de Corinto não aceitavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, mas também havia outros que tinham inveja de Paulo e queriam competir com ele. Paulo menciona esses quando escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Então, eram pessoas que chegavam a pregar o Evangelho, mas para competir com Paulo, para estabelecer uma rivalidade com o apóstolo Paulo. Então ele tinha adversários entre os gentios, entre os judeus e dentro da própria igreja. Em virtude dos seus vários adversários que vinham de diversas direções, Paulo sofreu prisões, açoites, ameaças de morte e no final até a própria morte, porque ele morreu por causa do Evangelho. O rei Davi também foi um que teve muitos adversários. Davi teve que enfrentar várias nações inimigas. Ele foi o rei de Israel que fez mais guerras. Davi enfrentou um gigante terrível. Todos nós conhecemos a história de Davi contra o gigante Golias, temido por todos. Então Davi teve que enfrentar esse gigante terrível. Mas dentro do próprio povo de Deus,
Dentro dos judeus, ele também teve seus adversários. Saul foi um grande adversário de Davi, por inveja, por ciúme do trono. Até um amigo íntimo de Davi transformou-se em seu adversário. Lá no Salmo 41, versículo 9, ele diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E também dentro da sua própria família, ele teve um filho, Absalão, que quis usurpar o seu trono, quis até matá-lo. Então ele teve adversários na família. Eram tantos os seus adversários que ele chegou a clamar lá no Salmo 31, no Salmo 3, versículo 1: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Eram muitos que se multiplicavam a cada dia. E, irmãos, conosco não é diferente. Nós também temos os nossos adversários. Eu já tive adversários dentro e fora da igreja, claro, mais fora do que dentro, mas já tive. Mas pode ser, e na maioria das vezes é assim, que os nossos adversários não sejam pessoas físicas. Quando eu falo de adversário, não necessariamente estou a falar de pessoas físicas, mas adversários que se apresentam em forma de adversidades. Por exemplo, problema de saúde pode ser o teu adversário. É uma adversidade que se transforma num adversário contra o qual tens que lutar, uma doença, uma dificuldade na saúde. O desemprego pode ser outro adversário, e tem sido para muita gente. Dificuldade financeira, dificuldade no ambiente do trabalho, na família. Hoje nós temos um grande adversário que é comum ao mundo inteiro, que é essa pandemia do coronavírus, contra o qual estamos aí a lutar, procuramos defender-nos desse adversário. Os irmãos estão todos aí de máscara, para quê? É uma defesa contra esse adversário, um adversário invisível, minúsculo, que não conseguimos ver, mas ele está. E nós tememos e procuramos proteger-nos contra eles. Mas, irmãos, diante dos adversários e das adversidades, mesmo que seja um gigante, como Davi teve que enfrentar, nesse momento nós devemos encontrar apoio nesta pergunta que o apóstolo Paulo fez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Os irmãos lembram do Salmo 124, que nós conversamos sobre ele na semana passada? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se não for o Senhor. Então nós temos um Deus que está ao nosso lado. Por isso, cabe-nos a pergunta: se Deus é por nós, se Deus está ao nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? E qual é a resposta exata a esta pergunta? Há alguém maior que Deus?
mais sábio que Deus, mais poderoso que Deus? Observem o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando eu estava a preparar essa reflexão, lembrei-me de um coro que cantávamos lá no Peru e que diz assim: não há Deus tão grande como tu, não lo hay, não há Deus que pueda ser las obras como las que haces tu. Não há Deus tão grande como tu, não há Deus que pode fazer as obras como as que fazes tu. Então nisso todos nós concordamos, não há Deus tão grande como o nosso. Então se Deus é por nós, se esse Deus grande, se esse Deus imenso, incomparável, se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas como podemos saber que esse grandioso Deus é por nós? Que prova temos disso? O que pode dar-nos essa certeza? A resposta está no versículo seguinte, porque Paulo começa a perguntar: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aí ele diz: olha, preste atenção, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então a lógica do apóstolo Paulo aqui é a seguinte: se Deus nos deu o maior, nos dará o menor. O sacrifício do Filho de Deus na cruz para a nossa salvação é a maior prova do amor e da boa vontade de Deus para conosco. O apóstolo Paulo fala também disso em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, diante desse grande sacrifício, dessa imensa prova de amor, ninguém tem o direito de duvidar ou de deixar de crer na tremenda boa vontade e disposição de Deus em zelar pelo nosso bem-estar e pela nossa felicidade. Observe, irmãos, que Paulo diz que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Nesta situação, não porque éramos bonzinhos, não porque merecíamos o seu favor. Ele morreu por nós quando éramos inimigos de Deus, porque o pecado faz do homem um inimigo de Deus. Essa era a nossa situação. Então, se Deus foi capaz de dar essa grande prova de amor por nós quando éramos inimigos, imagina agora que já fomos reconciliados com Ele e que somos parte da sua família. Por isso Paulo perguntou: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós,
como nos não dará também com Ele todas as coisas? Ele já resolveu o nosso maior problema e que lhe custou um alto preço. O nosso maior problema era a condenação do pecado. Era o preço que tínhamos que pagar pelo pecado, essa dívida enorme. E Deus já resolveu, Ele pagou com o sangue do seu Filho. Então, como não estaria pronto e disposto a resolver também outros problemas menores que não lhe custam nada? Eu preciso que Deus abra uma porta de emprego para mim. O que é isso? Diante da salvação, diante do preço que Deus pagou para a tua salvação, para Deus não é nada. Então, se Ele fez o maior, aquilo que lhe custou mais, não poupou o seu próprio Filho, diz Paulo, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Como não estará pronto, disposto a resolver também outros problemas menores, que não lhe custam nada? Aquele que criou tudo do nada, e que já provou estar disposto a fazer tudo por ti, ao entregar Jesus, também pode dar-te todas as demais coisas necessárias para a tua felicidade e para o teu bem-estar. Irmãos, aqui não estou a falar necessariamente de coisas materiais, de bens materiais, mas estou a falar de tudo que for necessário para o teu bem-estar. Creia que Ele faz e continuará a fazer, porque aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Então, descansa. Mesmo quando te encontrares ameaçado por adversários ou adversidades terríveis, faça a ti mesmo a seguinte pergunta: se Deus é por mim, e quem será contra mim? E logo olha para Cristo, para o Cristo crucificado, que é a maior prova do amor de Deus e de sua boa vontade para conosco. E então descanse e viva seguro e viva feliz. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Amém?